pessoal aí do nono ano B, tá? Eu vou passar para vocês aqui algumas orientações a respeito dessa segunda atividade desse segundo bimestre, tá bom? Então vocês ficam espertos aí, tá? Práticas experimentais, já é a segunda atividade desse bimestre, sabendo de que muitos ainda não fizeram a primeira. Então, de uma forma ou não, você usando aí o seu celular, seu computador, seu tablet, né? Você não outros recursos, né? Mesmo o computador de mesa, né? Você vai tentar responder essas questões aí, tá bom? Aí no Google Formulário. Só uma observação, né? Quando você começa a ler, você já tem 10% de possibilidade de aprender. Agora, quando você começa a ouvir, isso aumenta para 20%. Agora, quando você observa, ou seja, quando você começa a olhar as coisas à sua volta, 30%. Agora, quando você vê e escuta, aumenta para 50%. Quando você começa a discutir, onde você tem bons argumentos, argumentos que têm bases, né, que tem um certo alicerce, você tem que ser 70%. Agora, quando você começa a realizar essas atividades, né, de uma forma assim consciente, responsável, não é só fazer X nessas alternativas, né? Você realmente ler, buscar entender. Então você tem aí 80% de absorção de ter o conhecimento. Agora, quando você começa a ensinar colegas, já é sinal que você está com 95% de toda a sua capacidade de compreensão, né, de conhecimento. Tá? Acho que são algumas dicas que eu passo para vocês aí, tá bom? Eu sempre deixo uma frase para vocês, e essa é o seguinte: vamos pensar, refletir e também agir, né? Não é só apenas fazer uma leitura, né? E deixar passar aí e não trazer um significado. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Ou seja, pessoal, é meter mão na massa. Não adianta esperar as coisas cair do céu, não, né? Mãos na massa, sabemos que nós temos as derrotas, mas em cima das derrotas que vai nos fortalecer, né, as vitórias, tá? Alguns avisos importantes que nós temos aqui, ó, né? Igual eu falei para vocês, é a segunda atividade, é o segundo bimestre, né? Para vocês realizarem essa atividade aqui, tá? Só lembrando que nós temos o que? É o centro de mídias. Nesse centro de mídias aqui você tem lá a sala de aula, né? O Classroom, né? E nessa sala de aula você tem um formulário que você faz as nossas atividades aqui, tá bom? Essa aqui é a cara, o rosto, né, da minha atividade, né, onde eu coloco o que, né, os objetos, né, a ideia dessa atividade aqui, o que você tem que aprender, né, que recursos foram utilizados, né, quando que você tem que devolver, né, e a devolutiva, né, você vai me responder através do formulário e através dos vídeos, o WhatsApp e outros recursos, a gente vai dando também um retorno para vocês. Bom, o que seria o nosso conteúdo, a nossa matéria dessa atividade aqui, tá? Dessa e das próximas, né? Vai estar envolvendo um pouquinho da geometria espacial, onde ela estuda o que? Estuda os sólidos geométricos, né? Ou seja, objetos que têm três dimensões. E a nossa volta, se você perceber a nossa volta, nós usamos muito, né, esses objetos, né, igual o cone, uma bola, né, uma lata de refrigerante, uma lata de lixo, o nosso lindo globo terrestre, né, uma caixa, né. Nós estamos usando aqui algumas figuras geométricas, né, chamadas de sólidos geométricos, tá? Ou seja, é pura geometria espacial, coisas que você consegue palpar, né? E não esqueça também o seguinte, né? Ó, eu tenho um canal aqui no YouTube, né? Você pode entrar lá e ter algumas dúvidas, tá? Eu tento colocar alguns vídeos para ajudar vocês. Bom, nessa atividade aqui, nós teremos aqui uma parte de um texto, né? Uma leitura que vocês devem fazer e depois nós colocamos também um vídeo, tá? Para completar, um completa o outro, tá bom? Então agora nós vamos fazer uma pequena leitura bem rápida, tá? E buscar entender
o que diz esse texto, tá? Vai ajudar muito essa nossa atividade aí, tá bom? Talvez tenha alguns erros aí, mas a gente corrige. Então vamos lá, ó. Então existem dois tipos de formas de figuras, né? Ou de dimensões, né? Que elas têm o que, ó? Elas têm tamanhos significativos, que tem o comprimento e tem a largura, né? Elas são chamadas figuras planas. E outro tipo também de três dimensões que tem tamanhos significativos, ou seja, elas têm o que? Tem um comprimento, a largura e tem o que? A altura, que também é chamada de profundidade, tá? Então essas figuras que quando tem o 3D, essas três dimensões, eu chamo de figura espacial, tá? Então um exemplo de figuras planas são as folhas de nosso caderno, né? E também de uma figura espacial, um sólido geométrico, né, que também pode ser chamado assim, podemos falar de um cubo, né? Ou também alguns chamam de dados. Nos sólidos geométricos, né, como uma bola, por exemplo, no caso de bombom, são formados por algumas superfícies ou faces, tá? Que podem apresentar o que? Linhas e curvas. No caso de uma caixa de bombom, nós temos o que? Nós temos lá três dimensões significativas, né? Que é o comprimento, a largura e a altura, né? Bom, e nessa figura ainda, né, numa figura espacial, num sólido, né, pode conter ainda a presença da figura plana, ou seja, a presença da geometria plana, né, ou também chamada de euclidiana, né, ou seja, onde a figura é formada por 2D, né. Ou seja, esses sólidos, né, ele tem suas faces. As suas faces, por exemplo, elas podem ser retangulares, quadrangulares, triangulares, tá? Ou seja, são polígonos, né? Agora uma bola, né, também, ela tem as três dimensões, né? Altura, largura, comprimento, né? Onde a largura e o comprimento têm as mesmas medidas. Então a bola é uma esfera, né? É considerada como uma figura espacial que tem três dimensões, né? E é considerado como um sólido geométrico, né? Composto por uma superfície e uma área também, né? É só lembrar que esses sólidos, né? Eles são fechados, eles não ficam abertos, né? Muito bem. Aqui são alguns exemplos que a gente está relacionando o que? Está relacionando os objetos, os sólidos, né, com as figuras planas, ou seja, nessa parte aqui nós temos a geometria espacial e aqui a geometria plana. Nós estamos fazendo uma relação entre essas duas geometrias, tá? Ou seja, para você construir certos sólidos, como uma caixinha, um cubo, uma pirâmide, né? Você tem que precisar dos recursos da geometria plana. Ó, você usa o que? As figuras planas para você realizar, né, a fazer esses sólidos, tá bom? Então tem essa relação aí, tá? Muito bem. Então os sólidos geométricos eles são compostos de três dimensões, né, 3D, né? E eles têm alguns elementos muito importantes. Nós chamamos de faces, arestas e também chamado de vértices, tá? Esses sólidos geométricos que têm as formas arredondadas e as que não têm, tem alguns sólidos que têm aquelas formas, né, como se diz, apresenta curvas e outros não, tá? Algumas são só de linhas retas, tá? Quando ele apresenta linhas retas, né, ele tem algumas faces que são chamadas as faces poligonais, ou seja, apresenta alguns polígonos chamados de quadrado, triângulo, retângulo, né? E essas figuras, esses sólidos geométricos, então eles são chamados de poliedros, tá? Ou seja, lá é composto por linhas retas, tá? Não existe curvas. Já quando o sólido ele apresenta curvas como um cone, um cilindro, né? Ele é chamado de não poliedro, tá? Ok, pessoal? Então, até esse momento é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Então,
Só para terminar, eu vou falar alguns exemplos de figuras planas, que seria o que? Um triângulo, um quadrado, um retângulo, um losango, paralelepípedo, ou seja, tem duas dimensões. E na geometria espacial, né, precisa de ter o que? Três dimensões 3D, largura, comprimento, altura, ou também chamado de profundidade, que pode ser um cubo, né, uma bola, tal, um paralelepípedo, né, uma pirâmide, tá bom? Esses são os elementos principais que tem um sólido geométrico, né? Ó. Ele tem o que? Ó, tem essas faces aqui, né? Ó, as faces, né? Que na verdade são polígonos, né? E ele tem também o que de importante aqui que se você for analisar, ó, ele tem os bicos. Esses biquinhos aqui, eles são chamados de vértices, tá? E também, fora isso, nós temos o que? As arestas, ó. Arestas são esses risquinhos aqui, ó. Essas linhas aqui, ó. É chamado de arestas, tá? Olha aqui, esses são os vértices, né, ó. Só para lembrar, essas são as arestas e essas aqui são as faces, tá bom? Mas o que seria um poliedro, então, afinal, né? Ó, o poliedro é o seguinte, né? O poliedro, na verdade, quando você constrói ele, né, ó, essas faces aqui, ó, ele tem faces semelhantes, né? Por exemplo, quando você faz um cubo, ó, essa face aqui, ó, é igual a essa daqui. É igual a essa daqui, né? São faces quadradas quando você constrói um dado um cubo, tá? Então, ó, veja bem, o que seria o poliedro, então? Ó, é um sólido geométrico formado pela reunião de um número finito de polígonos, ou seja, essas faces vai ter um fim, tá? Não posso colocar infinitos polígonos, não, nem dá, né? Nunca vai terminar, né? E a região, né, do espaço é limitado por eles, ou seja, quando você começa a formar ele vai ter um fim, você vai fechar esse sólido, né? Você não vai ficar aberto, por exemplo. Ele não fica sem essa tampa aqui, né? Tem que colocar a tampa para se tornar um poliedro, tá? Ele tem que se fechar. Esse é um poliedro, tá? Então, formado por polígonos, né? Aqui, ó, formado por polígonos, né? E tem que ser o que? Fechado, ou seja, limitado, né? Por esses polígonos, tá bom? Esses são os exemplos então, dos poliedros, né? Ó. Tá, ó, verifica que são só linhas retas. Esse aqui já apresenta curvas, então não é poliedro. Bom, os poliedros, né? Ou seja, a classificação dos sólidos, né, está relacionada então, aos números de lados, né? Conforme tem a sua base, tá? Bom, depois a gente vai falar melhor para vocês, tá bom?